Eu sou a Camila Dantas e eu sou artista plástica e arte educadora. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu sempre gostei de ciência. Apesar disso, eu confesso pra vocês que eu não entendo lá muito bem. Eu sei um pouco sobre biologia, física e a química também é importante pros artistas, inclusive. Agora, quando a gente vai falar de subpartículas, nanobiotecnologia, vou te dizer que não tá nas minhas áreas de pesquisa. Então, quando eu fui convidada para fazer uma pintura para um congresso de nanobiotecnologia, eu fiquei meio perdida porque não tem nada a ver com o tipo de pintura que eu faço. Meu conceito é muito sensível, colorido, orgânico, figuras humanas, paisagem, luz. Então, imediatamente eu tive que fazer uma pesquisa. Acontece que quando eu comecei a procurar fotos sobre as áreas da nanociência, biologia molecular e todo esse universo, eu fiquei absurdamente inspirada. Eu não sei se vocês perceberam, mas o meu ateliê tem muita informação. Eu diria até que eu tô numa fase meio maximalista do meu lado artístico. E quando eu fui bombardeada por tantas microformas nas minhas pesquisas, vírus, células, bactérias e todo esse micro-universo, eu como artista fiquei visualmente impactada e na hora já comecei a ter um monte de ideia. Agora eu vou falar exatamente o que eu tô fazendo nessa pintura. Eu comecei pintando fundo de preto porque a ideia era fazer uma galáxia. Sim, o que uma galáxia tem a ver com nanobiotech? Quando eu vi todas aquelas ilustrações coloridas de células e micro-organismos, na hora eu lembrei de fotos do universo, galáxias, e na verdade é tudo só questão de perspectiva, né? Porque dentro do micro, do nano, a gente também tem universos. Então, para colocar todas as informações que eu queria, eu comecei fazendo esse fundo que lembrava uma galáxia. Depois, a partir dessas estrelas, eu comecei a fazer várias linhas, como se fosse uma programação em 3D, fazendo referência à tecnologia. Ah, e até agora eu não falei dessa figura no centro, né? Bom, não preciso explicar, dá pra ver que é um raio-x de uma pessoa de lado. Apesar de não ser micro, a gente não pode deixar o ser humano de lado dessa história. Ele tá no centro da pintura porque no centro de todas essas ciências é a gente que tá ali. É a curiosidade humana, a vontade de pesquisar, a resiliência, o trabalho. Então, por mais que a gente explore todos esses micros e macro-universos, a gente não pode esquecer do agente central, que somos nós, seres humanos. Então, ao invés de fazer uma figura humana normal, eu decidi fazer em raio-x. Primeiro, para harmonizar visualmente com todo esse fundo preto iluminado que vocês vão ver que eu vou colocar mais tarde, e também pra gente casar esteticamente e conceitualmente com toda a obra que vai ficar pronta no final. Para fazer essa pintura eu utilizei papel paraná e tintas acrílicas. Depois de fazer a figura humana, a base de galáxia, as estrelas, toda aquela programação em 3D, eu resolvi trazer um elemento um pouquinho mais orgânico e bem diferente de tudo que eu estava fazendo. Afinal de contas, como eu já falei pra vocês, eu adoro essa ideia maximalista e sempre que eu posso, eu coloco flores no meio do caminho. Sem falar que as flores também simbolizam várias coisas. A beleza, a delicadeza e principalmente a natureza e o meio ambiente que estão super integrados no universo da biotecnologia. Se vocês observarem, eu não coloquei cérebro dentro desse crânio. E aqui eu não tô dizendo que é uma mente vazia. É uma forma simbólica de mostrar várias coisas que acontecem na nossa cabeça. Por baixo dessas flores eu fiz uma malha quadriculada como se fosse um caderno de anotações, porque antes de qualquer coisa ser colocada em prática, ela precisa passar por um projeto. E todo projeto um dia já foi uma ideia. E muitas vezes as ideias começam num papel. Agora essa é a parte que eu comecei a colocar mais elementos ainda nesse nosso universo. Fiz umas célulazinhas flutuantes cor-de-rosa. E aqui eu usei o rosa porque para finalizar esse desenho eu ainda vou usar bastante azul. E agora vão começar a vir as últimas camadas de construção. Nessa etapa final, eu pensei em construir uma floresta de neurônios. E pra gente dar essa sensação de volume e profundidade, eu preciso fazer as camadas mais atrás, em cores um pouco mais escuras. Esses meus neurônios vão estar brilhando. Então eu começo com verde mais escuro, depois eu venho com uma camada um pouco mais à frente com azul um pouco mais claro. E para deixar esses neurônios bem lá na frente, eu começo a fazer uma mistura com branco e daqui a pouco vai ter um brilho em volta deles. Afinal de contas, a gente sabe que essas sinapses e conexões neurais são muito mágicas. Então eu quis fazê-las bem brilhosas para primeiro dar uma sensação de eletricidade, tecnologia, modernidade e ao mesmo tempo magia. Porque sim, o funcionamento orgânico é muito belo. Eu não trabalho em laboratório, eu não consigo ver isso de perto, mas o pouco que eu sei é que quando tudo funciona do jeito que era para funcionar, parecendo uma máquina, é realmente mágico.
para finalizar, coloquei umas fitas de DNA para preencher esse espaço e nos dar a sensação de uma floresta mágica. E para finalizar, eu coloquei 2 manchas laranjas nesse crânio. A da frente é o neocórtex sendo aceso enquanto esse pesquisador analisa todas essas figuras e raciocina. E a do meio é o sistema límbico sendo aceso, enquanto ele observa toda essa beleza desse micro-universo. E esse é o resultado final, com gosto de floresta mágica, uma nanogaláxia feita por mim, uma não cientista, artista plástica, maximalista e totalmente encantada com a beleza dessa ciência.